Tô sabendo que você clicou neste vídeo porque estava escrito vírgulas lá fora, não foi? E claro que você tem um monte de duvidinhas sobre vírgulas. Coloca a vírgula onde não precisa, não coloca onde precisa. E sempre se ferra nas redações, não é? Vamos falar sobre vírgula neste videozinho? Vamos! Mas primeiro, vamos ver a vinhetinha, né? Vamos ver a vinhetinha. Assiste inteiro, hein, safadinho? Nada de ficar pulando o videozinho. Bem-vindo a mais um vídeo do meu canalzinho. Hoje a gente vai falar sobre pontuação. Vamos lá, vamos entender a pontuação, mas primeiramente vamos entender uma coisinha, né? Que vai facilitar bastante vocês a discernirem o que é a pontuação, sem ficar decorando um monte de regrinhas e tal. Vamos entender, vamos olhar para ela de fora e enxergá-la como um todo. Pontuação, meus queridinhos, é só uma transcrição do que você fala. O que é uma transcrição, né? Você falou que você não ia usar a palavra esquisita? Transcrição é você pegar o que você fala ou o que outra pessoa fala e passar para o papel escrevendo. A pontuação é a forma como você expressa quando você escreve, o ritmo do que você fala. Paradinha, entonação, questionamento, espanto e tudo mais, tá? Tudo isso é mostrado pela pontuação, certo? Ponto final, ponto e vírgula, dois pontos, reticências, exclamação, interrogação, aspas, parênteses e travessão. Vamos começar pelos mais fáceis, né? Ponto final. O ponto final marca quando você está lendo a sua entonação de fim de frase. Eu tenho um gato de pelo branco. Parei. Eu não vou falar, eu tenho um gato de pelo branco. Dá a impressão que eu vou continuar. O ponto final faz com que você lendo entenda que você tem que falar branco e não branco, entendeu? Ele vai marcar o ritmo da sua fala, ele vai te mostrar que ali acabou para você usar o ritmo de fim de frase. E o ponto e vírgula então? Você vai me perguntar, tá, mas por que às vezes eu tenho um ponto com uma vírgula junto? Ele significa o quê? Ele tem o ritmo da vírgula ou ele tem o ritmo do ponto? Mais ou menos. Quando é que a gente vai usar um ponto e vírgula? A gente usa basicamente quando a gente está fazendo itens, né? Descrevendo itens. Então, quando você acaba um item, é o final daquela frase. Porém, tem que ficar uma entonação de acabei aqui, mas vou falar mais embaixo. Então, é uma entonação mediana entre vou continuar e acabei. Lembrando que eu coloco ponto e vírgula em todos os itens no final deles, menos no último, porque aí acabou definitivamente. Aí eu ponho um ponto final. 2 pontos. 2 pontos é quando eu vou citar algo, né? E assim que entrou na casa, Capitu disse, 2 pontos. Eu tenho poucos amigos. 2 pontos. Luiz, Carlos, Maria e João. O travessão, já que eu tô falando de 2 pontos, eu vou fazer a citação de coisas que pessoas falam. Claro que eu vou citar o travessão como sendo o que vai iniciar a transcrição de uma fala de alguém. E assim que adentrou na sala, Capitu disse, 2 pontos. Aí, para citar o que ela falou, eu tenho que pôr um travessão, é um risquinho. Também em diálogos, quando eu quero diferenciar quem está falando num diálogo, eu coloco um travessão na frente. Travessão. Vamos, Luiz, corra, você está atrasado. Travessão. Eu não estou atrasado, você que está sempre com pressa. Reticências. As reticências a gente pode usar situações diferentes, não é sempre igual, né? A reticência não significa sempre que tem algo mais ali. Pode significar também que você está sendo reticente, ou seja, você não está sendo específico, você está meio que divagando. Você fala uma frase e põe reticências, você está meio que titubeando, né? Não sabe o que vai falar exatamente. Por exemplo, eu vou falar para você uma coisa muito importante, aí eu chego para você e falo, sabe, eu preciso te falar uma coisa, mas eu não sei por onde eu começo. A gente usa as reticências para marcar, para a gente poder imaginar a pessoa fazendo isso. Como eu já disse para vocês, a pontuação
reporta o que a pessoa faria falando. Também usado na literatura, as reticências, quando a gente quer dizer que está pulando um pedaço no meio de uma fala ou de um trecho. Toda vez que eu me lembro de você, entre parênteses, reticências, eu ainda não aprendi. Significa que eu citei o começo de um parágrafo, pus reticências para você entender que ainda teve mais uns enrolações, injeção de linguiça no meio, e no final terminou, mas eu ainda não aprendi. Como ela significa um pedaço de algo que existe, que eu não estou citando, eu tenho que pôr entre parênteses. Parênteses. Os parênteses são muito comumente usados em matemática, a gente conhece bem eles, né? Tem chaves, colchetes, parênteses, mas na língua portuguesa a gente usa para escrita mais os parênteses. Quando é que a gente usa um parêntese? Quando a gente quer inserir uma informação extra dentro de uma frase, como por exemplo uma data. Após a Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, o mundo mudou completamente. Então essas informações que eu coloco, às vezes explicativas, às vezes um detalhe, ou às vezes só uma informação extra que eu não quero encaixar na frase, eu ponho entre parênteses. Exclamação! A exclamação é a pontuação que vai no final da frase, que retrata aquele nossa senhora, vixe Maria, caramba, eita pô, que você ficou espantado ou surpreso com alguma coisa. Interrogação, muito fácil, né gente? Significa que eu tô fazendo uma pergunta. But, você já deve ter visto isso aqui, né? Que é uma interrogação e uma exclamação juntos. Por que às vezes eu uso junto? Bom, é meio que fácil de você deduzir, né? Interrogação não é uma pergunta. Exclamação não é uma exclamação, você tá espantado ou surpreso. Então imagina as duas coisas. Você faz uma pergunta com espanto. Você não foi lá? Aspas. Sim, muita gente pensa que a gente usa aspas apenas quando a gente está fazendo uma citação de um pedaço de uma obra ou da fala de alguém ou alguma coisa assim. Mas a gente também usa aspas no meio de uma frase em palavras quando elas estão sendo usadas de forma metafórica, não é exatamente aquilo que você quis dizer, ou quando você usa uma gíria, um palavrão, alguma coisa dentro de uma frase, uma palavra que não pertence, digamos assim, à norma culta, a gente coloca ela entre aspas. Quando eu cheguei lá, estava inundado de gente, não estava cheio d'água, estava cheio de pessoas. O melhor dia de nossas vidas começa ao completar 40 anos. Eu não posso colocar nenhuma vírgula nessa frase. Por quê? O melhor dia de nossas vidas é o sujeito, conjugando o verbo começar. Não pode ter uma vírgula aí. O melhor dia de nossas vidas, vírgula, começa, tá errado. Estou separando o sujeito, que é o que começa. Só você perguntar pro verbo. O que começa o melhor dia de nossas vidas? Isso é um sujeito, eu não posso separar ele do verbo por vírgula. Eu também não posso falar, o melhor dia de nossas vidas começa, vírgula, ao completar 40 anos. Eu não posso fazer isso. Por quê? O melhor dia de nossas vidas começa quando? Ao completar 40 anos. Ao completar 40 anos é o complemento do verbo começar. Ele dá sentido ao verbo. Então eu não posso colocar uma vírgula ali também. Cuidado quando for colocar vírgula num termo, nunca olha pro termo e fala, nossa, tá muito grande, precisa de vírgula. Não é isso que faz com que você tenha que pôr uma vírgula. Trata-se apenas de um sujeito, um verbo, um complemento. Ok? Agora vamos falar de quando colocar. Primeiro, o que é um aposto? E um vocativo, você sabe o que é? Ou você... você mesmo. Você, falando com você. Isso é um vocativo. Vocativo é quando você fala uma palavrinha. Senhor, Marcos, Luiz, só para fazer a pessoa olhar para você. Ana Lu, isso é um vocativo. Você invoca a pessoa, chama a pessoa. Todo vocativo tem vírgula. Posso ajudá-lo? Senhor. E agora vamos falar do aposto. Aposto. O que significa isso? Posto depois. Eu falo algo e depois eu complemento com alguma coisa. Presta bem atenção quando você tem uma inserção de uma informação dentro de uma frase. Essa informação é realmente necessária dentro da frase ou eu estou só acrescentando informações ou explicações porque eu quero? Quando eu faço isso, é um aposto. Aí eu tenho que pôr entre vírgulas. Na Itália sempre chove aos domingos. Eu não precisaria dizer, na Itália, onde tem o melhor macarrão do mundo, sempre chove aos domingos. Essa inserção de informação que eu ponho na frase, eu tenho que pôr entre vírgulas, porque, digamos assim, ela meio que não pertence à frase. Eu vou ter um sujeito, um verbo e um predicado. De novo. Porém,
Se eu quiser pegar alguma frase intrometida e enfiar dentro dessa construção só para explicar ou para dar uma informação a mais, se eu enfiar alguma coisa de intrometida dentro da frase, essa coisinha vem entre vírgulas. A frase já está completa por si só ou eu estou enfiando alguma coisa de xereta, de intrometida lá no meio? Tem algumas palavrinhas que eu sempre coloco elas entre vírgulas, ou às vezes só com uma vírgula antes, para dar uma quebradinha, e aí entra a palavra. Por que isso? Gente, falei pra vocês no começo do vídeo que é porque a gente marca a entonação da gente, a intenção da fala, o que eu quero passar, qual a minha entonação na hora que eu tô escrevendo. Eu tirei um belo 10 na prova, pois eu estudei muito. Esse pois, ele vai marcar a sua entonação, é ali no pois que você muda o seu tom, por isso que você precisa botar a vírgula ali. Então você fala, por exemplo, eu tirei um belo 10 na prova, pois eu estudei muito. Mas, ó, mudei de tom, tá vendo? Porque eu vou falar de outra coisa. Essa minha frase transcrita agora antes do master é uma vírgula. Mas, prestem bem atenção quando vocês vão colocar ou não colocar vírgula, basicamente em 3 coisinhas. Primeiro, eu tô quebrando a ordem sujeito, verbo, complemento, o predicado? Tô. Se tô, não pode pôr a vírgula. Não, eu não estou. Eu estou colocando uma ideia extra dentro da minha frase, ou estou acrescentando uma palavra no pedaço da frase que muda a entonação, mas o sujeito, o verbo e o predicado continuam interligados. Eu posso colocar vírgula, certo? Sempre que você fala uma frase e tem um pedacinho inserido dentro dessa frase e eu posso retirar esse pedaço que não muda o sentido da frase, o sujeito, o verbo e o predicado vão estar lá certinho, no lugar certinho, bonitinho, sem mexer com eles. Eu tenho que colocar entre vírgulas, porque eu estou só inserindo um pedaço de intrometidinho, ok? Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje e futuramente eu vou fazer um vídeo para vocês só de vírgulas, com muito mais detalhes, trechos de livro com vírgulas e vou explicar muito bem para vocês como usar a vírgula, ok? Hoje foi mais para você ter uma ideia ampla sobre a pontuação e como funciona. É isso aí, gente. Fiquem por aí e fui! Vai embora! Você não foi, não.